Olá, alunos do Direito. Neste vídeo, a gente vai entender um pouco mais quanto às despesas e gratuidades do processo. Inicialmente, a gente vai explanar a diferenciação entre despesas e custas. O que são as despesas? As despesas são os gastos feitos pelas partes. Vale lembrar que existe uma exceção quanto aos honorários advocatícios, pois estes receberam um tratamento especial no novo Código de Processo Civil, sendo bastante fundamentado em seu artigo 85. Enquanto as custas, tratam-se dos gastos das verbas pagas aos serventuários da Justiça e aos cofres públicos. As despesas e as custas, que irão abordar os gastos dos atos processuais, está disposto no artigo 84 do CPC, onde a gente pode trazer como exemplos a indenização de viagem de diária de testemunha, a assistência técnica e a remuneração de perícia. As despesas de perícia está disposta no artigo 95 do CPC, no qual o pagamento vai ser decidido em juízo, podendo ser pago integralmente ou dividido em 2 vezes, no início dos trabalhos e, por fim, na apresentação do laudo. Vale lembrar ainda que utiliza-se de uma tabela do tribunal respectivo ou pelo CNJ Poder Público. Ademais, quanto à obrigação de pagar as despesas processuais, podemos ser dividida em 2 partes. A dos serventuários e dos auxiliares da Justiça, que dispõe de um título executivo para cobrar o seu crédito, disposto no artigo 515, inciso 5º do CPC, e quanto à parte vencedora, que também dispõe desse título executivo judicial para exigir o reembolso das despesas antecipadas e dos honorários advocatícios, disposto no artigo 515, inciso 1º. Outro tópico é quanto às multas, que poderá vir a ser empregada quando atentar à dignidade da justiça, uma execução fiscal que é destinada à fazenda pública ou por litigância de má-fé, que será concedido um benefício à parte contrária. O litigante de má-fé, ele está disposto no artigo 81, caput e parágrafo 1º do CPC, quando a parte vai ser considerada um litigante. Se alterarem a verdade dos fatos, propor recursos meramente apelatórios ou criar incidentes manifestamente infundados. Os honorários advocatícios, em regra, somente na sentença vai impor um encargo de honorário advocatício, com exceção da decisão interlocutória. Cara, aconteceu uma situação do nada de ruim comigo. Estrôncio, tava eu lá em casa e recebi uma ação de danos morais contra mim, mas você sabe como eu vivo, eu não tenho condições de arcar com um advogado ou coisa do tipo. O que é que eu posso fazer numa situação dessa? Bom, você só tem uma alternativa. De acordo com o Código de Processo Civil, as partes devem custear o andamento do processo. Porém, existe uma exceção. Essa exceção trata-se de um benefício, a gratuidade da justiça, a assistência jurídica gratuita. Bom, e essa assistência, como um cara como eu pode conseguir ela? Você tem que provar a sua hipossuficiência econômica perante o juiz e o juiz acatará como verdadeira. Só dizer já vai acatar como verdadeiro? Isso. E assim, onde eu faço um pedido desse? Como faço? Para realizar este pedido, existem 3 formas. A primeira forma é a petição inicial. A segunda é a contestação e a outra é a petição inicial de intervenção de terceiros.
Porém, no seu caso, é a contestação. Ah, isso é muito bom, isso é muito bom. Ah, mano, muito obrigado, você salvou mais uma alma. Bom, depois disso, obrigado pelas informações, mas agora eu tenho que ir, vou batalhar pelo meu direito. Mas não é só isso não. Tem mais alguma coisa? Tem. Ah, meu Deus. Sente-se aí. O que mais? O que mais, esse brasileiro? O Código Processual Civil determinou esse benefício aos mais necessitados. Porém, Eu sou necessitado, né? Só pra deixar claro isso. exato. Existe uma regra que diz que você terá que arcar com as despesas e os honorários advocatícios, em caso de perca. No caso você venha a vencer o processo, o seu adversário que pagará as despesas e os honorários advocatícios. Ah, senhor, lasquei-me. Na pior das hipóteses, se eu perder, como é que eu faço pra pagar? Não dá, não tem condições. Minhas artes não cobrem esse valor. Não de inteiro. Bom, além das despesas e honorários advocatícios que você terá que pagar, ocorrerá também a suspensão da sucumbência e será executada depois de um prazo de 5 anos. Bom, quanto ao que você perguntou, o Código Processual Civil também trouxe outra regra. Que regra? Seguinte, caso você perca, o Código Civil estabeleceu que você terá a chance de poder pagar a quantia parceladamente. Meu Deus, a situação está cada vez pior. Aquelas artes nas praias, as minhas artes nas praias, não vai ser o suficiente. Mas batalharei por isso. Mas na pior das hipóteses, nós iremos ganhar. Eu irei ganhar. Eu irei ganhar esse processo. Obrigado. Nada. Bom, vale lembrar também que o Código Processual Civil prevê que a assistência jurídica pode abranger tanto o brasileiro como o estrangeiro residente no Brasil, como no caso, se Steven Tyler fosse espanhol. Eu necessito de ajuda. Vale ressaltar ainda que esse benefício pode recair tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. No caso da pessoa física, basta apenas a alegação. Bom, no caso da pessoa jurídica é um pouco mais complicado, pois tal pessoa ela terá que comprovar a sua insuficiência para arcar com as despesas do processo. Podemos concluir também que o Código do Processo Civil prevê que a assistência jurídica é um direito personalíssimo, ou seja, não transfere-se aos herdeiros e nem aos sucessores. Exemplo de um pai que conseguiu na justiça a assistência jurídica gratuita e pretendia passar para seu filho tal benefício. Isso não seria possível. Porém, o CPC ainda prevê que esse filho possa conseguir esse benefício provando a sua hipossuficiência econômica.